Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente eu curso mestrado em Fisiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje o conteúdo desse vídeo ele vai abordar um pouco sobre a relevância de se fazer um jejum intermitente para pessoas que possuem Alzheimer ou então possuem a predisposição a ter essa doença, né? Então, o que é Alzheimer? O Alzheimer, na verdade, é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete principalmente pessoas idosas, mas também tem a ver com o sexo dessa pessoa, tem a ver com os fatores genéticos, onde os neurônios dessas pessoas, eles começam a se deteriorar, né? Então, esses neurônios, eles começam a morrer devido a algumas moléculas, algumas disfunções que ocorrem no cérebro, como formação de placas beta-amiloide 42, tá? Formação de proteína tal, por exemplo, e ao longo dos anos, né, essa perda progressiva desses neurônios faz com que haja uma redução da sua massa cerebral, afetando áreas da memória e outras áreas também, né, que também são características das pessoas que possuem essa doença. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que é o cérebro de uma pessoa com Alzheimer e de uma pessoa que não possui, né, o Alzheimer. Então, essa imagem aqui eu peguei na revista científica Nature. O link dessa imagem e do PDF está na descrição do vídeo, tá? Então, aqui nessa parte nós temos o cérebro, né, um hemisfério cerebral de uma pessoa normal que não possui a doença. E aqui nós temos o hipocampo. O hipocampo é uma importante área cerebral para realizar o armazenamento de memórias recentes, tá? Atualmente já existem pesquisas mostrando que não é a única, mas é uma importante forma de você armazenar memória recente, tá bom? E aqui desse lado, né, aqui nesse lado, nós temos o hemisfério cerebral de uma pessoa que possui a doença, tá? Então, como vocês podem observar aqui na revista, eles colocaram na comparação um cérebro saudável e um cérebro com a doença, né? A gente observa aqui, ó, que fica um pouquinho claro, já deixaram isso de propósito, para mostrar como que você acaba reduzindo, né, essa massa cerebral nas pessoas que possuem o Alzheimer. Aqui também, né, nós temos esse espaço no cérebro comum, que é o hipocampo, essa região aqui, e olha como que essa região está bem reduzida nas pessoas que possuem a doença de Alzheimer, né? Então, o hipocampo ele é uma importante forma de você armazenar a memória recente. Por isso que as pessoas que possuem essa doença, elas acabam tendo muita dificuldade de se lembrar coisas que aconteceram há pouco tempo e às vezes se lembram de coisas que aconteceram num passado um pouco mais distante, né? Porque essa é uma das regiões mais afetadas, mas afeta o cérebro todo. Aqui é um nível um pouco menor, um nível microscópico, tá? Aqui nós temos a formação dessas placas de beta-amiloide 42, especificamente falando, e proteína tal, que acabam fazendo com que esses neurônios morram, né? Então aqui, por exemplo, nós temos esse espaço bem curtinho. Como os neurônios vão morrendo ao longo dos anos, esse espaço ele começa a aumentar e cada vez maior. Mesma coisa aqui, né? Você tem uma redução do hipocampo, então esse espaço ele começa a aumentar. Além disso, sabe-se que o hipocampo também é uma importante fonte para você produzir novos neurônios, né? Que é a chamada neurogênese, produção de novos neurônios. E já existem, né, tendo em vista que um dos principais fatores da doença de Alzheimer é a redução da área cerebral, que é o hipocampo, pela memória recente, já existem evidências científicas mostrando que o jejum ele acaba por aumentar a neurogênese dessa região. E é justamente o que esse artigo aqui vem trazer, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui nós temos um estudo, né, mostrando que o jejum intermitente ele aumenta, né, a neurogênese no hipocampo adulto, tá? Nesse estudo aqui, no caso, eles fizeram um estudo com camundongos, no qual eles pegaram esses camundongos e fizeram esse jejum num período de 3 meses e separaram esses camundongos em 4 grupos. Foi um grupo controle, tá? Que ele poderia se alimentar à vontade no tempo que eles quisessem. Um grupo, ele se alimentou durante 12 horas, tá?
E o outro grupo, ele fez um jejum de 16 horas, ficando apenas 8 horas, se alimentando à vontade também, né, chamado ad libitum. E um outro grupo ele fez dia sim, dia não de jejum, tá? Que é o chamado 24 horas. Então, em um dia você se alimenta à vontade, ad libitum, e no outro você não se alimenta, né? E o que eles observaram, primeiramente, né? Então, eles verificaram como que estavam os marcadores de neurogênese desses camundongos ao longo desses 3 meses. Então, aqui nós temos alguns marcadores, tá? Esse NeuN aqui e também a nestina, que eles são importantes marcadores para a neurogênese. E como vocês podem observar, né? Aqui é a de libitum, o grupo que fez o jejum durante 12 horas, jejum durante 16 horas e se alimentavam dia sim e dia não. Se vocês repararem aqui, ó, o grupo que fez o jejum durante 16 horas, que é IF de Intermittent Fasting, né? 16, eles aumentam a quantidade tanto de NeuN, tá? E também de nestina. Então eles acabam marcando, né, esse processo de neurogênese. Além disso, uma das importantes alterações que ocorrem no seu cérebro e nos neurônios é uma redução da carga sináptica, né? Então as sinapses acabam sendo alteradas, as sinapses são as comunicações entre os neurônios. Então você tem um neurônio que vai enviar uma mensagem e outro que vai receber uma mensagem, né? Aqui você tem um espaço que é a chamada fenda sináptica e você precisa passar os neurotransmissores, que são os mensageiros, né? Os neurotransmissores de um neurônio para o outro. Então, com Alzheimer, essas comunicações acabam se perdendo e você acaba diminuindo essa densidade sináptica. Esse estudo foi verificar também se o jejum aumentava essa densidade. Então, eles usaram esse marcador, que é o PSD95, né? E observaram justamente isso, né? Que o jejum realizado durante 16 horas, né? Que é o jejum de 16 horas, em relação ao grupo controle, que é o AL, ad libitum, ele aumentava significativamente, tá? O de 12 horas também mostrou esse aumento, e também jejum dia sim e dia não mostraram esse aumento também, né? Então, e a próxima etapa desse estudo foi justamente verificar quais eram as vias envolvidas nessa neurogênese. E eles marcaram, por exemplo, NOT1, que está envolvido no processo de neurogênese pelo fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Muito importante para você conseguir fazer esse aumento na produção de neurônios, tá? E geralmente, todas essas vias que você observar no jejum intermitente de 16 horas estão aumentadas, ó. Você tem NOT1, você tem NICD1 também e você tem HSC5, tá? Todas elas aumentadas. Isso é uma via, tá? Então um aqui vai ativando o outro. Após essa etapa, eles foram verificar uma outra proteína, tá? Que também é muito importante, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator neurotrófico ele também é muito importante para você conseguir aumentar a produção de novos neurônios, tá? Que é a neurogênese. E o que eles identificaram após 3 meses de jejum, né? Foi que os grupos que realizaram o jejum intermitente durante 16 horas, eles conseguiram aumentar significativamente os níveis de BDNF, tá vendo? Então isso explica ao nível molecular como que ocorre essa neurogênese nos camundongos que fizeram jejum, tá bom? E aqui no final eles acabam fazendo um resumo desse artigo, tá? Que fala justamente sobre isso. Então aqui vocês têm os camundongos que fizeram jejum durante 16 horas, tá? Então eles aumentam a NOT1, que é uma via, tá bom? Que aumenta a HSC5, que aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro. E essa via tem a função de aumentar a proliferação de células satélites neurais, como vocês podem observar aqui, e também sobre a diferenciação de células neurais, como vocês podem observar aqui, tá? Tudo isso em conjunto faz com que você tenha uma neurogênese no hipocampo, né? Então, se uma pessoa com Alzheimer acaba tendo o hipocampo degradado, aqui nesse estudo ele acaba mostrando que quem faz o jejum acaba aumentando a produção de neurônios nessa região, né? Isso acontece porque também, quando uma pessoa ela fica muito tempo sem se alimentar, a partir de 12 horas, 14 horas, você já tem uma grande queda do glicogênio, né?
Então, o seu corpo ele vai começar a buscar outras fontes de energia. Muitas pessoas acabam falando, né? Qual é a principal fonte energética do cérebro? Não existe uma fonte energética principal. Isso vai depender. Se você estiver bem nutrido, né? Essas informações você só vai encontrar em livros de bioquímica um pouco mais detalhados. Eu leio o Stray, ele aborda nesse nível de detalhe, né? Então, se você for uma pessoa que estiver bem nutrida, a fonte energética principal do seu cérebro vai ser a glicose. Agora, se você tiver em um período de jejum prolongado, com pouca glicose disponível, o que vai ocorrer é que as suas células, os adipócitos, que são as células de gordura, né? Eles armazenam triacilglicerol dentro deles, né? E aí, esse triacilglicerol é liberado na sua corrente sanguínea quando você fica muito tempo sem se alimentar. E esse ácido graxo e esse triacilglicerol, ele vai para o seu fígado e lá no seu fígado ele vai ser convertido e transformado em corpos cetônicos, tá? Principalmente no caso do cérebro, o beta-hidroxibutirato, né? Então, durante o período de jejum, você vai usar corpos cetônicos como fonte energética principal no seu cérebro, né? Principalmente o beta-hidroxibutirato. Além disso, uma parte desse triacilglicerol pode ser convertido em glicose, tá? O ácido graxo, ele não é convertido, porque o triacilglicerol ele é uma molécula, né? Formada por glicerol e 3 ácidos graxos. Por isso que o nome é triacil, de 3 ácidos graxos, glicerol. O ácido graxo ele não consegue ser convertido em glicose, não pelo nosso organismo. Tem outros organismos que conseguem fazer isso, tá? E o glicerol não, o glicerol ele já consegue ser convertido em glicose, né? Mas resumindo, então você vai ter uma grande produção de corpos cetônicos que vão ser utilizados como fonte energética para o seu cérebro. E já existem estudos mostrando que quando você utiliza corpos cetônicos como fonte energética, você tem diversos benefícios para diversas doenças neurodegenerativas, não apenas Alzheimer, que é uma doença, mas outras também. Se não me engano, esclerose múltipla, amiotrófica também, tudo envolvido, tá? E esse estudo aqui, ele vem falando, né, sobre o aumento da concentração desses corpos cetônicos quando se faz o jejum. Então aqui nós temos os dias de jejum, como vocês podem observar, tá? E ao longo dos dias, olha como que fica a concentração de corpos cetônicos, né? Vem aumentando bastante. A mesma coisa acontece com os níveis de beta-hidroxibutirato ao longo desses dias. Porque o seu cérebro, o seu organismo já não tem mais a glicose como uma fonte principal. Então eles utilizam uma outra fonte, né? Eu nem gosto muito desse termo, fonte principal, mas como no cotidiano as pessoas se alimentam muito, geralmente 3 vezes ao dia, é o geral, né? É o que é normal. Então, o que mais vai consumir vai ser a glicose mesmo, mas isso não vai ser uma regra, porque se uma pessoa fica muito tempo sem se alimentar, vai utilizar corpo cetônico e isso não tem nenhum problema, inclusive tem até benefícios, né? Inclusive tem esse outro estudo aqui mostrando justamente isso, que são os efeitos, né, de dietas cetogênicas, então de corpos cetônicos, né, na neurogênese e também na apoptose. A apoptose é uma morte programada da célula, tá? No giro dentado, no hipocampo de camundongos macho. O giro dentado, pessoal, ele é uma área do hipocampo, que eu acabei de mostrar, né? Uma importante área do hipocampo, né? Se encontra aqui, por exemplo, né? E é responsável justamente pela neurogênese, produção de novos neurônios. Não só ele, como o giro subventricular também, tá? A região subventricular. Então, o que acontece quando você faz uma dieta que ela é cetogênica, né? Em relação à neurogênese? Então, é justamente o que esse artigo ele vem mostrando. Como vocês podem observar aqui, né? Eles utilizaram um marcador chamado KI67. Se não me engano, ele é muito utilizado para marcação de células de cancerígenas, tá? Porque ele marca a multiplicação dessas células. Então aqui eles marcaram a multiplicação desses neurônios com esse marcador, KI67, e vamos ver o que eles observaram, né? Então aqui nós temos o grupo controle, que teve uma alimentação ad libitum, podiam comer à vontade, tá? Aqui nós temos uma dieta cetogênica, e aqui nós temos uma dieta que era restringida. Então, é um jejum intermitente, né? E aqui nós temos uma dieta combinada, que foi jejum intermitente, mas uma dieta rica em gordura, né? Então, o que eles observaram? Que a multiplicação dessas células aumentava muito no grupo que fazia
o jejum intermitente, né? Esse estudo ele focou na dieta cetogênica, tá? Apenas, ele focou na dieta cetogênica, mas como ele comparou com o grupo de jejum intermitente, a gente acha os resultados muito interessantes aqui, porque é justamente isso, você acaba multiplicando esses neurônios, aumentando a produção deles, né? E uma outra coisa também que é muito comum na doença de Alzheimer, como é a perda desses neurônios, né? Esses neurônios eles acabam morrendo, então você tem vias que você acaba estimulando essa morte desses neurônios. Por exemplo, você tem uma proteína chamada P53 que ocasiona essa morte. E tem outras. A caspase-3 também é importante para ter essa função, né? Dessa morte programada dessas células. Então, olha que interessante. O jejum, além de aumentar a produção de novos neurônios, também conseguiu diminuir os níveis de caspase-3, tá? Indicando que além de você multiplicar os neurônios, aumentar o número deles, né? Você consegue fazer com que eles não morram ou morram menos, por exemplo, tá? E é o que vem mostrando nessa parte aqui, ó. Aqui vocês têm a concentração de caspase-3, que é um marcador da morte celular programada, né? O grupo controle, o grupo que fez a dieta cetogênica, e olha aqui na setinha, o grupo que fez uma dieta restringida pelo tempo, que no caso é o jejum, né? Olha como que essa caspase está reduzida, né? E aqui no caso o jejum com uma dieta rica em gordura, tá? Então mostrando justamente que o jejum é uma importante fonte, uma importante forma, né, de você prevenir a doença de Alzheimer, porque você acaba diminuindo a morte dessas células e também aumentando a produção desses neurônios, principalmente no giro dentário na região subventricular, né? Então, esses benefícios geralmente são atribuídos a um nível molecular, principalmente pelo fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Que é o BDNF, e também pela produção de corpos cetônicos, né? Se vocês forem em sites de pesquisa como Science Direct, né, Scopus ou PubMed, e vocês colocarem corpos cetônicos e saúde do cérebro, vocês vão conseguir encontrar uma quantidade muito grande de artigos mostrando justamente esses benefícios, tá? Então, todos esses artigos que eu acabei de apresentar aqui, isso eu vou fazer em todos os meus vídeos, eu vou sempre colocar na descrição do vídeo, né, para que vocês também consigam ter acesso a essa leitura, que eu acho muito importante vocês poderem ter acesso às referências, tá? Então é isso, pessoal, com todo esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike, né? Comentem o que eu posso melhorar, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né? E é isso, pessoal.